Oi, gente, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento com Deus? Vamos orar. Pai querido, Pai amado, estamos aqui, Senhor, para te buscar, Pai amado, engrandecer o teu nome, pois tu mereces, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração, meu Deus. Senhor, nós pertencemos a Ti, somos servos Teus, meu Deus. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de nos chamar para Ti, Pai amado, pela oportunidade de nos achegar a Ti, Pai amado. Não por mérito nosso, pois não temos nenhum mérito nisso, Senhor, mas foi o Senhor que nos resgatou da escravidão do pecado, Senhor, onde já estávamos condenados, Pai amado. Obrigado, Pai, porque estávamos condenados da morte espiritual, Senhor, mas o Senhor nos tirou da condenação, Pai, e nos trouxe para o Teu lado, Senhor. Senhor, nos ajude, Pai, para que possamos permanecer unidos a Ti, Senhor, porque o inimigo anda ao nosso derredor, Senhor, querendo nos tragar. E precisamos de Ti, Senhor, precisamos de Ti para suportar, Senhor, as dificuldades deste mundo, Senhor, com bom ânimo, como Tua palavra diz, Senhor. Tenha bom ânimo, pois Tu venceu o mundo, Senhor. E obrigado, Senhor, obrigado por vencer a morte, vencer o mundo, Senhor. Obrigado, Senhor, porque em breve Teu Filho Jesus Cristo voltará a esta terra, Senhor, e nos buscará, Senhor, nos buscará para viver no lugar onde não terá mais morte, não terá mais dor, Senhor, nem coisa ruim alguma, Senhor. Pelo contrário, neste lugar só terá vida e vida em abundância, Senhor. Vida eterna, Pai amado. E é para lá onde estaremos contigo, te vendo face a face todos os dias, Pai amado. Será uma maravilha tão grande quando isso acontecer, meu Deus. E sem merecimento, Senhor, porque somos pecadores, somos falhos, Pai amado. Pecamos contra Ti todos os dias, Pai amado, e te pedimos perdão por isso, Senhor. Nos perdoe, tenha misericórdia de nós, Senhor, porque sem a Tua misericórdia já não estaríamos aqui, Senhor. Não vamos aguentar estar neste mundo sem a Tua misericórdia, Pai. Precisamos de Ti, Senhor. Dependemos de Ti para tudo, meu Deus. Pai, nos ajude, Senhor, nesse momento que vamos fazer esse devocional. Abra, Senhor, nossa mente, para que possamos compreender tudo o que vamos ler aqui, Senhor. Abre os nossos olhos, Pai amado, a nossa mente, para deixar a Tua palavra entrar, Senhor. Que o Senhor possa nos dar sabedoria, compreensão, Senhor, e humildade, Pai. Humildade para saber que sem Ti não somos nada, Pai. Nos ajude neste momento. Em nome de Jesus, amém. Vamos para o devocional em Charles Spurgeon. E o devocional de hoje é referente a 1 Pedro, capítulo 2, versículo 3. 1 Pedro 2, 3. Capítulo 2, versículo 3. Vamos ler do versículo 3 até o versículo 6.
para entender um pouco do contexto. Diz assim a palavra do Senhor: Pois como dizem as Escrituras, vocês já descobriram por vocês mesmos que o Senhor é bom. Cheguem perto dele, a pedra viva, que os seres humanos rejeitaram como inútil, mas que Deus escolheu como de grande valor. Vocês também, como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. E isso para que, por meio de Jesus Cristo, ofereçam sacrifícios que Deus aceite. Pois as Escrituras Sagradas dizem: Eu escolhi uma pedra de muito valor, que agora ponho em Sião, como a pedra principal do alicerce. Quem crê nela não ficará desiludido. Amém. E o devocional de Spurgeon diz assim: Se, entre aspas, então, fecha aspas, esta não é uma questão a ser considerada como certa em relação a cada um da raça humana. Abre aspas. Se, fecha aspas. Então, há uma possibilidade e uma probabilidade de que alguns possam não ter experimentado que o Senhor é bondoso. Abre aspas. Se, fecha aspas. Então, isso não é uma misericórdia geral, mas especial. E é preciso questionar se conhecemos a graça de Deus por meio de uma experiência interior. Não há nenhum favor espiritual que possa não ser uma questão para se sondar com o coração. Mas se por um lado isso deveria ser um assunto de questionamento fervoroso e de oração, ninguém deveria se contentar enquanto houvesse algo como abre aspas, se, fecha aspas, em sua experiência da bondade do Senhor. Uma desconfiança zelosa e santa do, abre aspas, eu, fecha aspas, pode levantar a questão mesmo no coração do cristão. Mas a continuidade de tal dúvida seria realmente um mal. Não devemos descansar sem uma luta. Não devemos descansar sem uma luta desesperada para agarrar o Salvador com os braços da fé e dizer, abre aspas, sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito. Fecha aspas. Não descanse, ó cristão, até que tenha a total segurança de seu interior por Jesus. Não deixe que nada o satisfaça, até que pelo testemunho infalível do Espírito Santo em seu espírito, você esteja certo de que é um filho de Deus. Não brinque com isso. Não deixe que, abre aspas, talvez, fecha aspas, abre aspas novamente, porventura, fecha aspas,
abre aspas novamente, se, fecha aspas, e, abre aspas, quiçá, fecha aspas, satisfaçam sua alma. Construa sobre verdades eternas e verdadeiramente edifique sobre elas. Obtenha as misericórdias indubitáveis de Davi e tome posse delas. Que sua âncora seja lançada naquilo que está dentro do véu e assegure-se de que sua alma esteja ligada à âncora por um cabo que não se partirá. Avance para além desses tristes, abre aspas, cis, fecha aspas. Não habite mais no deserto das dúvidas e medos. Cruze o Jordão da desconfiança e entre na Canaã da paz, onde o canaanita ainda persiste, mas onde da terra não cessa de brotar leite e mel. Amém. Vamos para a palavra de Deus em 2 Crônicas, capítulo 34. O reinado de Josias de Judá. A referência desse capítulo diz assim: Josias reinou de 609 a 640 a.C. Referência: 2 Reis, capítulo 22, versículo 1 e 2. Ele foi um dos melhores reis de Judá, pois fez o que agrada a Deus e seguiu o exemplo de Davi. Versículo 2. Jeremias foi profeta no tempo de rei Josias. Jeremias capítulo 1, versículo 2 e capítulo 3, versículo 6. E o capítulo inicia assim: Josias tinha 8 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 31 anos em Jerusalém. Josias fez o que agrada a Deus, o Senhor. Seguiu o exemplo do seu antepassado, o rei Davi, e não se desviou nem para um lado, nem para o outro. A reforma religiosa feita por Josias. Referência: 2 Reis, capítulo 23, versículo 4 e 20. A 20, na verdade. Um comentário dessa parte diz assim: em sua reforma religiosa, Josias acabou com a idolatria em Judá e também no território do antigo Reino do Norte. Versículos 6 e 7. O relato paralelo de 2 Reis, capítulo 23, versículo 4 a 20, é mais detalhado do que este de 2 Crônicas. E o versículo 3 diz assim: no 8º ano do seu reinado, quando era ainda bem moço, Josias começou a adorar o Deus do seu antepassado Davi. E 4 anos mais tarde, começou a purificar a terra de Judá e a cidade de Jerusalém.
destruindo os lugares pagãos de adoração, os postes da deusa Aserá e outras imagens de pedra e de metal. Na presença dele foram derrubados os altares do deus Baal, e ele mesmo quebrou os altares de incenso que estavam em cima deles. Quebrou também os postes da deusa Aserá e as outras imagens de pedra e de metal. Os esmigalhou até virarem pó, e espalhou o pó em cima das sepulturas das pessoas que tinham oferecido sacrifícios a esses ídolos. Depois queimou os ossos dos sacerdotes pagãos nos altares onde eles haviam oferecido sacrifícios. Assim Josias purificou Judá e Jerusalém. Ele fez a mesma coisa nas cidades das tribos de Manassés, de Efraim, de Simeão e até de Naphtali, e nas ruínas ao redor daquelas cidades. Ele andou por todo o país de Israel, derrubando os altares, os postes da deusa Aserá e os outros ídolos, esmigalhando-os até virarem pó, e quebrando todos os altares de incenso. Depois voltou para Jerusalém. O livro da lei é achado. Referência: 2 Reis, capítulo 22, versículo 3 a 20. Um comentário dessa parte, que está no capítulo 34, versículo 8 a 28. A descoberta do livro da lei aconteceu em 622 a.C. No relato de 2 Reis, capítulo 22, versículo 3 a 20, a descoberta do livro vem antes da reforma religiosa. Versículo 8 diz assim: No ano 18 do seu reinado, depois de ter purificado o país e o templo, Josias enviou os seguintes homens para fazerem uns concertos no templo: Safã, filho de Azalias, Maazéias, o governador de Jerusalém, e o conselheiro do rei, Joá, filho de Joacás. Eles foram falar com o grande sacerdote Ilquias e lhe entregaram o dinheiro que os levitas tinham recebido e trazido ao templo. Esse dinheiro tinha sido dado por gente das tribos de Manassés e de Efraim e do resto do reino de Israel, e também por gente das tribos de Judá e de Benjamim, e pelos moradores de Jerusalém. O dinheiro foi entregue aos homens que estavam encarregados dos concertos, e estes usaram para pagar os trabalhadores que estavam reconstruindo e consertando o templo. Deram dinheiro aos carpinteiros e aos construtores para comprarem pedras trabalhadas
e madeiras para as vigas, e para os outros concertos que deviam ser feitos nos edifícios que os reis de Judá haviam deixado cair aos pedaços. É. Deram o dinheiro aos carpinteiros e aos construtores para comprarem os outros, para comprarem pedras trabalhadas e madeira para as vigas e para os outros concertos que deviam ser feitos nos edifícios que os reis de Judá haviam deixado cair aos pedaços. Os trabalhadores eram honestos em tudo, e os seus chefes eram 4 levitas: Jaate, do grupo de Coate, Jaate e Obadias, do grupo de Merari, e Zacarias e Mesulã, do grupo de Coate. Eles eram chefes também dos guardas dos portões e de todos os outros homens que trabalhavam no templo. Todos os levitas sabiam tocar bem instrumentos musicais, e alguns deles eram escrivães, outros eram fiscais e outros eram guardas dos portões. Enquanto entregavam o dinheiro que havia sido dado para o templo, Ilquias achou o livro da lei de Deus, a lei que o Senhor tinha dado por meio de Moisés. Ilquias disse a Safã, o escrivão: Achei o livro da lei aqui no templo. E deu o livro a Safã. Este o levou ao rei e prestou o seu relatório, dizendo: Nós, seus servidores, fizemos tudo o que o Senhor mandou. Pegamos o dinheiro que estava no templo e o entregamos aos trabalhadores e aos seus chefes. Safã disse também: Tenho aqui comigo um livro que Ilquias me entregou. E leu o livro em voz alta para o rei. Quando ouviu o que o livro dizia, o rei rasgou as suas roupas em sinal de tristeza. Então deu a Ilquias e a Aicã, filho de Safã, e a Abidom, filho de Micaías, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, o servidor do rei, a seguinte ordem: Vão consultar a Deus, o Senhor, por mim, e por todo o povo de Israel e de Judá, a respeito dos ensinamentos deste livro. Deus está muito irado conosco, porque os nossos antepassados não obedeceram às ordens do Senhor, nem fizeram o que este livro manda. Então Ilquias e os homens que o rei tinha enviado foram falar com uma profetisa chamada Uda, que morava no bairro Novo de Jerusalém. O marido dela, que se chamava Salum, filho de Tikva e neto de Arás, era o encarregado da rouparia do templo.
Eles contaram a Uda o que havia acontecido, e ela lhe disse que voltasse, e ela lhes disse que voltassem e dessem ao rei a seguinte mensagem de Deus: Eu, o Senhor, o Deus de Israel, vou castigar a cidade de Jerusalém e todo o seu povo com todos os castigos escritos no livro que foi lido para o rei de Judá. Eles me abandonaram e têm oferecido sacrifícios a outros deuses, e assim me fizeram ficar irado por causa de todas as coisas que têm feito. A minha ira se acendeu contra Jerusalém e não vai se apagar. Eu, o Senhor, o Deus de Israel, digo isto ao rei. Você ouviu o que está escrito no livro? Você ouviu o que está escrito no livro e se arrependeu e se humilhou diante de mim, rasgando as suas roupas e chorando quando ouviu como ameacei castigar a cidade de Jerusalém e o seu povo. Eu ouvi a sua oração e por isso, só depois da sua morte é que vou castigar Jerusalém e o seu povo. Vou deixar que você morra em paz. Então os homens levaram ao rei essa resposta. Josias renova a aliança com Deus. E o comentário dessa parte do capítulo 34 está do versículo 29 a 33, que diz assim: Esta história da renovação da aliança com Deus, no tempo do rei Josias, aparece também em 2 Reis, capítulo 23, versículos 1 a 3. O rei Josias mandou que todos os líderes de Judá e de Jerusalém se reunissem, e todos foram. E todos foram juntos até o templo, acompanhados pelos sacerdotes, pelos levitas e por todo o resto do povo de Jerusalém e de Judá, desde os mais importantes até os mais humildes. Então o rei leu diante deles todo o livro da aliança que havia sido achado no templo. Ele ficou perto da coluna real, em pé, e fez com Deus, o Senhor, uma aliança pela qual eles lhe obedeceriam e guardariam as suas leis e mandamentos com todo o coração e com toda a alma. E também cumpririam tudo o que a aliança mandava fazer, como estava escrito no livro. Então Josias fez com que todo o povo de Jerusalém e da tribo de Benjamim prometesse ser fiel à aliança. Assim, os moradores de Jerusalém foram fiéis à aliança feita com Deus dos seus antepassados. Josias acabou com todos os ídolos nojentos que havia nas terras dos israelitas e fez com que todos os israelitas adorassem o Senhor seu Deus.
Enquanto Josias viveu, o povo não deixou de obedecer ao Senhor, o Deus dos seus antepassados. E aqui vamos para alguns comentários e referências do capítulo 34. O capítulo 34, versículo 9, capítulo 34, versículo 4, diz assim: altares do deus Baal e postes da deusa Aserá. Estes tinham sido construídos de novo pelo rei Manassés. Referência: 2 Reis, 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 3. Capítulo 34, versículo 5. Queimou os ossos dos sacerdotes pagãos, cumprindo a profecia feita uns 300 anos antes. Referência: 1 Reis, capítulo 13, versículo 1 a 3. Capítulo 34, versículo 9. O dinheiro. Referência: 2 Crônicas, capítulo 24, versículos de 8 a 11. Capítulo 34, versículo 12 e 13. Eram honestos. Há um caso semelhante em 2 Reis, capítulo 12, versículo 15. Capítulo 34, versículo 14. O livro da lei. É chamada também de o livro da aliança, versículo 30. Ao que parece, tratava-se do livro de Deuteronômio. Referências: Deuteronômio, capítulo 30, versículo 10 e versículo 10, capítulo 31 e versículo 26. E também Juízes, capítulo 1, versículo 8. E também 2 Reis, capítulo 22, versículo 8. Comentário do capítulo 34, versículo 21. Consultar a Deus. Isto é, falar com o profeta, que saberia dizer qual era a vontade de Deus naquela situação. Referência: 2 Crônicas, capítulo 18, versículo 6. Neste caso, foi o profeta Uda quem falou em nome de Deus. Versículos 22 a 28. E no capítulo 34, versículo 22, profetiza. Outras profetisas na Bíblia: Miriam, referência: Êxodo, capítulo 15, versículo 20. Débora, Juízes, capítulo 4, versículo 4. Noadias, referência: Neemias, capítulo 6, versículo 14. E Ana, referência: Lucas, capítulo 2, versículo 36. No capítulo 34 e versículo 30, o livro da aliança, no versículo 14 desse capítulo.
E por fim, capítulo 34, versículo 31, na verdade. Perto da coluna real. O texto hebraico traz, no seu lugar, referência, 2 Crônicas, capítulo 23, versículo 13. E é isso, gente. Capítulo 34 de 2 Crônicas. Que Deus os abençoe.